Olá pessoal, sou Rodrigo Albano, sou Technical Artist e trabalho na indústria de VFX há aproximadamente 6 anos. Comecei com AutoCAD em 1997 na ramo de arquitetura, trabalhando até 2007, onde migrei para a indústria automotiva e também aeronáutica. Com essa indústria trabalhei até 2019, onde conheci o Houdini e com isso iniciei na indústria de cinema e VFX. Hoje tenho a honra de dizer que estou inaugurando meu canal no YouTube, reconhecido pela Side Effects como um canal em português para passar conhecimento de Houdini. Faço parte do programa SideEffects.edu, onde tenho contato com professores ao redor do mundo e também com os desenvolvedores do software. Com isso, tenho certeza que poderei melhorar minhas ferramentas e também ajudar no desenvolvimento de muita gente. Não sou de pedir likes, não sou de pedir seguidores, nunca fui, mas agora eu preciso de vocês. Então me segue aí, deixa seu like e se você confia e quer estudar, vem aqui comigo que eu prometo que daqui para frente a gente vai ter muito conteúdo bom. Eu vou finalizar esse vídeo com um pequeno tutorial, mostrando uma parte básica de como funciona o Houdini, principalmente para quem quiser entender um pouco melhor e começar a migrar. Bom galera, indo direto ao ponto, essa é a tela do Houdini, e aqui nós temos a viewport, os parâmetros e a tela de nodes. A tela de nodes, eu tendo algo aqui, eu vou ter informação de parâmetros, e aqui a nossa viewport. Normalmente ela vem em esse padrão light, eu não gosto, então eu aperto D, venho aqui em background e coloco dark. Save as default, eu vou ter meu background preto daqui para frente. Eu também acho essa tela de nodes um pouco pequena, nesse caso eu apago, né? Eu clico para fechar essa tabela de cima, que seria meu parâmetro, clico nessa setinha à direita aqui, e dou um split pane left e right. Ele vai cortar para mim nas laterais. Eu tiro esse pin amarelo para não ficar fixado em nada. Clico com o botão direito e clico em parâmetros. Então agora eu tenho meus parâmetros do lado direito. Eu posso guardar ele aqui, por enquanto. Por quê? Se eu quiser ver parâmetro, eu posso colocar o node, apertar P de pato, meu parâmetro vai aparecer aqui. Eu tenho o total controle. E ele, né, ele fica sobrepondo o meu node. Quando eu tenho poucos nodes, ele não faz diferença para mim. Mas, quando eu tenho um monte de node, vamos supor, né, eu tenho vários por aqui, eu gosto de usar esse aqui que eu tenho um controle e ele não fica sobrepondo, né? Então eu deixo ele ali. Pronto, tá aqui, eu vou usar esses dois. Vamos lá, esse. Esse cara aqui, ele seria como uma collection no Blender ou como um grupo no Max. Tirei um grupo no Max, eu nem lembro mais do Max porque faz uns 6 anos que eu não trabalho com o Max e não sei como tá lá mais. Então assim, aqui eu posso renomear e colocar, por exemplo, block e vou blocar algo, né? Vamos supor que eu vou blocar. Eu não gosto de vir nas shelves aqui porque tem a questão de, se eu clicar, ele vai me pedir para escolher um local. A não ser que eu clique no snap, né, do grid aqui, por exemplo, eu colocar no ponto que eu quero, ele ainda gera outro node aqui fora para mim com um box lá dentro. Então eu gosto de entrar dentro do node de geometria que eu renomeei, dar um tab aqui dentro e digitar box, então ele já vem para o centro para mim. Para vocês verem que o Houdini não é assim só node entre aspas, tá? Você tem liberdade de blocar livre aqui. E hoje eu vou mostrar o básico, e é o básico mesmo, a gente não vai ver nodes, a gente vai ver a blocagem livre. Então a blocagem livre, se eu apertar Ctrl B, por exemplo, ele maximiza para mim e eu vejo só a viewport ou a tela que eu apertei Ctrl B. Eu vou fechar essa tabelinha aqui que eu não quero ver, e por exemplo, aqui está meu Houdini, eu vou tirar a grid aqui nesse cantinho direito, nessa menu aqui, né, e pronto. Então assim, ó, eu tenho um box, vamos supor que eu queira selecionar. Aqui do lado eu tenho minhas ferramentas. A seta branca é o Select e o atalho é S. Cliquei S, aqui já está os pontos azuisinhos para mim, tá vendo? O W vai me mostrar o wireframe. Então, os pontos estão aqui e aqui tá, né, ponto. Então a gente tem ponto, edge e polígono. E também o vértice no caso, né? No caso do ponto, o atalho é 2 no teclado. O 3 me mostra o edge e o 4 o polígono. Então, eu não preciso ficar indo lá, né? Então, se eu precisar manipular algo, por exemplo, selecionei aqui, vou apertar T de tatu. O T de tatu já é o mover. Se eu apertar R, ele é o rotacionar, né? E se eu apertar o E, é minha escala. Então, assim, ele é livre para eu trabalhar sem olhar para os nodes, né? Eu posso blocar,
cortar e fazer o que eu quiser. Por exemplo, vou fazer um extrude aqui. Dei Tab, POEX e eu tenho Poly Extrude. Então dou Enter, agora eu tenho aqui. Se eu quiser repetir o extrude, eu não vou dar Tab, POEX de novo. Eu só aperto Q de queijo, que é meu último comando. Ele já repetiu e aqui, por exemplo, estou usando o Inset do extrude, né? E se eu quiser um outro extrude, eu vou apertar Q de queijo de novo. E com isso, eu já fiz a outra extrusão. E vamos supor que eu precise fazer um corte aqui agora. Se eu der Tab e EDLO, ele já vai colocar um Add Loop para mim onde eu quiser. E se eu rodar o Scroll, ele faz a divisão de partes. E vamos supor, aqui eu posso cortar 2/10 dessa parte. Então eu cortei o que eu queria. Eu quero cortar de novo. Vou apertar Q e eu venho aqui e corto de novo. Então eu tenho um controle muito legal. Se eu clicar para selecionar, por exemplo, clicar nesse, Shift A, e dar um clique com o botão no meio, ele vai selecionar o loop todo aqui para mim. Então com isso eu posso dar um outro extrude e continuar meu trabalho, digamos assim, né? Como vocês podem ver, é uma modelagem livre. Eu posso vir aqui, selecionar o que eu quiser, modificar a escala, e se eu tirar esse cadeado aqui, eu não preciso nem apertar. Por exemplo, para eu sair daqui, é a diferença do Houdini. Às vezes a pessoa acha que está travado aqui, né? Mas para eu sair daqui para selecionar outro, eu teria que apertar o S ou clicar lá. Se eu tirar esse cadeado aqui, ele vai ficar livre. Ou seja, onde eu passar o meu mouse, vai ter a seleção. Então vamos lá, cliquei aqui, já tem escala aqui. Cliquei aqui, já tem escala aqui. Não preciso ficar clicando S ou dando o comando, né? Ou seja, se for transforme, onde eu clicar, ele vai vir. Uma outra coisa que eu gosto muito no Houdini é o Insert. Ele muda o desenho do pivô e com isso eu posso mover o meu pivô de lugar. Eu vou levar meu pivô, ligando o snap aqui do lado de ponto, para esse ponto aqui. E agora com isso eu posso apertar o Insert de novo para travar o pivô e rotacionar baseado no meu ponto. Isso é uma coisa incrível que eu gosto do Houdini, né? Posso mover aqui de novo, vamos supor, ó, trazer para cá agora, apertar o Insert e rotacionar um pouco baseado no ponto. Então assim, como vocês podem ver, eu vou voltar esse pedaço porque ficou um desenho meio feio, mas como vocês podem ver, é livre, eu não estou olhando para os nodes, e se eu quiser ajustar algumas coisas, eu posso voltar nos nodes, e com essa volta nos nodes, eu tenho controles, ou seja, né, ó, eu tenho todos os meus nodes de tudo que eu fiz aqui, e eu posso brincar com algumas coisas aqui, ó, por exemplo, o meu primeiro extrude, né, o meu segundo extrude, que é o meu Inset. Eu tenho os controles. Isso não é procedural, tá? Isso é o controle do que você tem aqui. Se você vier antes desse node azul, ou antes de qualquer um desse, e fizer alguma alteração, esses nodes de baixo, eles quebram, porque esse corte está lendo uma quantidade de polígonos dessa peça. Se você mudar a quantidade, ele vai entender uma numeração diferente e vai quebrar o corte. Então você perde o que você fez daqui para baixo. Como não é procedural, é uma modelagem livre, é uma blocagem, né? Então você tem essa questão de quebrar. Mas para blocar e para trabalhar livre, sem olhar para os nodes, você trabalha como num software normal, só apertando 2, 3 e 4 e T, R e E, né, para escala, e os comandos básicos que a gente usa de loop, seleção, movimentação, rotação. Então assim, não tem diferença se você for pensar de forma livre como um outro software. O que eu conto de diferença é que você tem a vantagem de ter os nodes para controlar alguns detalhes do que você fez aqui. Então esse é meu primeiro vídeo mostrando essa parte mais livre do Houdini. Eu pretendo voltar na sexta-feira com um vídeo novo e na próxima semana eu acredito que tem um tutorial legal aí para vocês. Valeu, um abraço.